E aí, gente? Beleza? Vamos falar sobre massa molar. O que seria a massa molar? Como o nome sugere, a massa molar não é a massa de uma mola, mas a massa de um mol de alguma coisa. Se eu estou falando de moléculas, seria a massa de um mol dessas moléculas. Se eu estou falando de átomos, seria a massa de um mol desse átomo. Quando a gente olha uma tabela periódica, tem algumas informações que nos são dadas em cada quadradinho daquele, né? Por exemplo, o número atômico, o símbolo do elemento, o nome e a massa do elemento. Essa massa, no entanto, está em unidades atômicas. Não é uma massa que dê para medir colocando numa balança, tá bem? É uma massa medida de maneira indireta, né? É a massa em unidades atômicas. A massa molar é a massa de um mol desse determinado elemento, por exemplo. E numericamente falando, o valor é o mesmo da massa atômica. A massa molar desse elemento, por exemplo, é a massa que eu teria em um mol desse elemento. Numericamente falando, ela é a mesma da massa atômica, mas numa unidade que a gente está mais habituado a ver. A massa molar, que nós vamos chamar de M, ela é, na verdade, a massa atômica, que nós chamamos de A, mas, no entanto, com a unidade de gramas por mol, tá? Então, se eu sei que o átomo de carbono tem 12,011 unidades atômicas, a massa de um mol de carbono seria, na verdade, falando na massa molar do carbono, ela seria, na verdade, 12,011 gramas por mol. Tá? Numericamente, a mesma coisa, a unidade é que eu vou expressar em gramas por mol. Tá? Isso serve para todos os elementos. A massa atômica do hidrogênio é 1,0079. A massa molar, 1,0079 gramas por mol. Vai mudar apenas a unidade. Geralmente, na maioria das questões, quando a gente vai resolver, a gente arredonda essas massas para facilitar as contas, tá? 1,0079, eu digo que é 1. No caso do oxigênio, 15,9998, isso é 16. No caso do sódio, 22,989, a gente arredonda para 23. No caso do carbono, a gente arredonda para 12. Geralmente, nas questões, as massas vão vir arredondadas, tá bem? E vamos ver como é que a gente faz para calcular as massas de uma determinada molécula. Vejam só, esses elementos que eu coloquei aqui são alguns dos elementos que a gente trabalha mais corriqueiramente, né? Hidrogênio, oxigênio e carbono são de lei, a gente vai lidar com eles constantemente. Cloro é muito comum, enxofre é muito comum, sódio é muito comum. Vamos calcular, por exemplo, a massa molar do cloreto de sódio do nosso sal de cozinha? Então, sal de cozinha. NaCl. Eu percebo que no sal de cozinha eu possuo uma unidade de sódio para cada unidade de cloro. Como que eu faço para calcular a massa molar dessa substância? Eu vou analisar as massas atômicas de cada elemento que compõe essa substância e vou somar. Ó, se eu quiser saber a massa molar do sal, do NaCl, isso aqui vai ser a massa do sódio, a massa do Na. A massa do Na, 22,989, vou arredondar para 23, certo? Então, isso será 23 mais a massa do cloro. A massa do cloro, 35,453,
eu vou arredondar para 35,5, tá bem? Então, mais 35,5. Isso estávamos falando em unidades de massa atômica. No final, a minha unidade vai estar em grama por mol, tá bem? 23 mais 35,5 vai nos dar 58,5. Então, isso aqui é igual a 58,5 gramas por mol. Calculei a massa do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Se eu quiser saber a massa da molécula de água, H2O, eu observo que eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a massa molar da água será 2 vezes a massa do hidrogênio. Veja que eu tenho 2 hidrogênios. A massa do hidrogênio arredondando 1, tá? Então, 2 vezes 1 mais a massa do oxigênio, 15,998, arredondando 16. Isso em grama por mol. Então, eu terei 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, eu tenho 18 gramas por mol. E essa é a massa da água. Vamos pegar uma um pouco menos simples. Vamos ver aqui o caso do ácido sulfúrico, presente nas baterias automotivas. H2SO4. Então, quanto que seria a massa molar do ácido sulfúrico? Veja que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu tenho 1 átomo de enxofre e eu tenho 4 átomos de oxigênio. Então, a massa molar do ácido sulfúrico será 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez só a massa do enxofre. Vou arredondar para 32. Mais 4 vezes a massa do oxigênio, que arredondamos para 16. No final, isso vai estar em gramas por mol. 2 vezes 1, 2, mais 32, mais 4 vezes 16. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 10, 40. Então, 40 mais 24, 64. Não é isso? Então, 4 vezes 16, 64. Então, eu tenho aqui 32 mais 2, 34, mais 64, que dá 98 gramas por mol, tá? Então, sempre que eu quiser calcular a massa molar de uma determinada substância, eu vou somar as massas de cada elemento multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece, né? Veja que eu fiz 2 vezes a massa do hidrogênio, como o enxofre só aparece uma vez, só 1. 4 vezes a massa do oxigênio, porque ele aparece 4 vezes. Somo tudo isso e no final o valor é a minha massa molar. Nesse caso, se eu mantiver essa unidade em unidades atômicas, eu tenho a massa molecular, a massa da molécula. 98, o A, seria a massa da molécula H2SO4, mas eu estou falando em massa molar, e aí é a massa de 1 mol, então ela é 98 gramas por mol. Significa dizer que em cada mol eu tenho 98 gramas, ok? Simples assim.